Fala, amigo corredor! Fala, amiga corredora! Eu sou o Washington Vaz, do PE Running, e começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje o papo promete ser bacana, viu? Afinal, estamos aqui na frente do senhor dos memes, meu velho. Hoje a gente vai falar com um cara que eu sou muito fã e nem nego. É o cara que dá bom dia tão divertido que eu vejo o bom dia dele pelo menos umas 20 vezes na minha linha do tempo compartilhado, de tão legal que é. E não é apenas um corredor de respeito, que a gente vai falar, porque eu sou apaixonada porque ele corre descalço na esteira, eu acho isso um máximo, como ele tem quase 100 mil seguidores, é um blogueiro de respeito. E quando eu ouvir isso, talvez a gente já esteja em 150 mil. Nossa, mas é isso mesmo, velho. Hoje estamos aqui para falar com o corredor irônico, o cara das sacadas mais sensacionais aí do Instagram, e também o cara que faz uma live às 6 da manhã aí, é o cara que é mais parâmetros normais, está aqui conosco para falar sobre criação de conteúdo, blogueiragens e afins do mundo da corrida de rua. Então, Joelson não, corredor irônico, meu velho. Seja bem-vindo aí a mais um episódio do podcast Papo Corrida. Fala, Washington. Fala, Lidiane. Tudo bem, queridos? Primeiramente, agradecer o convite. É uma honra participar desse podcast que eu acompanho e a gente poder estar batendo esse papo, trocando ideia, conversando sobre corrida e sobre blogueiragem, né? Então, vamos que vamos. Mas, Joelson, meu velho, quando é que tu começou a brincar de Instagram, meu velho? Porque tu surgiu primeiro no Instagram, depois criou o 2 podcasts, o cara não satisfeito com o Ironias do Corrida, fez uma live às 6 da manhã, não satisfeito com a live às 6 da manhã, instantaneamente pegava as lives e transformava no Café Preto, que eu acho a sacada sensacional. E olha, o nome do Café Preto é tão perfeito, porque quando acaba o café, o cara fica com abstinência, meu velho. E de repente eu fiquei sem Café Preto. Tá vendo você? Ai, cara, Então, eu corro desde 2014, quer dizer, eu já corria antes, mas era um negócio muito esporádico e tal, só que em 2014 eu comecei a correr de forma mais regular, né? Eu sou cria da esteira, né? Aquele que todos odeiam. Eu vi Lidiane falando aí que eu estava correndo descalço na esteira, e quando eu iniciei a corrida, eu corria só na esteira, né? Eu demorei um tempo até ir para a rua. Eu morava em São Paulo na época, então eu ia para a academia, fazia malhação. Tinha um amigo meu que sempre corria, depois que ele malhava, eu comecei a acompanhar ele. E aí, curiosamente, um tempo depois, o professor da academia meio que juntava a galera, não era grupo de corrida, não era nada formal. E aí chamava a galera para ir correr na rua e foi, digamos que assim que eu comecei a me aventurar na rua. Mas o Instagram, ele vai completar 3 anos agora, né? Eu iniciei ele no final de 2017, no final de 2017. E a ideia, eu sempre gostei de memes, sempre acompanhei o Instagram, né? O Instagram, como eu também sou fotógrafo, viu, Lidiane? Eu também sou fotógrafo, hein? Eu tenho um Instagram de fotografia, que eu comecei, eu acho que foi em 2013, mas aí o Instagram Corredor Irônico mesmo foi no final de 2017. Então, eu corria sozinho, não tinha assessoria, não tinha treinador, naquele velho e bom esquema de todo corredor amador que inicia na corrida, pegando planilha na internet. Mas aí no final de 2017, eu decidi correr uma meia maratona, e eu peguei e falei, não, cara, agora preciso fazer as coisas mais organizadas, evitar esse risco de lesão. E aí eu fui buscar uma assessoria, e nisso eu percebia que sempre que eu estava em contato com, né, todas as redes sociais que produziam conteúdo no mundo da corrida, isso fazia com que eu sempre estivesse mais motivado para estar seguindo, né, os meus treinos. Então, minha ideia de fazer um Instagram era o quê? Eu vou fazer um Instagram, eu tendo esse Instagram, obrigatoriamente, eu vou ter que estar sempre consumindo conteúdos no mundo da corrida para produzir os memes,
e dessa forma isso vai me motivar, né? Então, a ideia inicial do Instagram, Corredor Irônico, era para eu me motivar apenas, né? Eu nunca imaginei que o perfil ia ganhar a proporção que hoje ele ganhou, né? Bacana que hoje o Irônico não fala somente de corrida, meu velho. Tem gente que fica pé da vida. Esse P tem uma informação muito... puto mesmo, puto da vida, vai, isso aí mesmo. Mas eu acho sensacional isso. Ele consegue abranger não apenas corrida, mas vários temas e que acaba impactando na vida de todo mundo, né? A política, se a política vai mal, a corrida também vai mal, porque isso envolve economia, e economia a gente não tem dinheiro para pagar a inscrição de corrida, não tem dinheiro para pagar aquele tênis bacana para correr, o cara consegue fazer umas sacadas incríveis. Mas de onde surgiu esse termo corredor irônico? Eu lembro que eu comecei a seguir o corredor irônico e ainda estava lá nos seus alguns mil. Eu digo, pô, esse perfil aqui é legal, velho, porque perfil de corredor de rua voltado para o humor, eu lembro somente agora, assim, de cabeça, o Vou Correndo, que eu acho também um perfil bacana. Deveria ter até mais seguidores, porque a menina é uma menina irreverente, é sarcástica também, mas o Corredor Irônico apareceu aí e criou-se as asas aí da irreverência. É praticamente o Máscara das corridas de rua. Cara, eu sempre fui muito fã do Chapolin Sincero, né? Tanto que no início eu tinha dúvida se eu ia fazer o nome do perfil como Corredor Sincero ou Corredor Irônico. Mas eu acho que a ironia, cara, ele é um recurso enquanto figura de linguagem sensacional do ponto de vista de você poder abordar tanto temas sérios, temas sensíveis, né, e temas do nosso cotidiano, e isso de forma com humor, né, podendo fazer com que as pessoas dêem risada e também reflitam. Então a ideia do Corredor Irônico não foi intencional, mas já desde o início minha ideia já era abordar os diversos temas, não só o mundo da corrida, né? Eu sempre tive essa visão crítica, né, em especial aos grandes perfis do mundo da corrida, que parece que a gente vive uma bolha, entendeu? É como se não existisse racismo no mundo da corrida, é como se as mulheres não sofressem assédio e não tivessem dificuldade para treinar sozinha. Então, eu sempre brinco, né? As pessoas falam, mas você fala de coisas polêmicas. Eu falei, cara, eu não falo de nada polêmica. Ou falo de coisas que não deveriam ser polêmicas, porque se eu falasse sobre a reforma trabalhista, é uma coisa, se eu falasse sobre os cortes na educação, era outra. Agora, você falar sobre racismo e as pessoas polemizarem, você falar sobre, né, a violência que as mulheres sofrem na sociedade e as pessoas polemizarem, a gente percebe que essa bolha no mundo da corrida, ela precisa ainda ser mais estourada. Eu acho que as pessoas precisam refletir, né? Porque essas questões são questões que terminam impactando também a gente enquanto corredor e enquanto corredora. Mas a ideia do Corredor Irônico foi um pouco nesse sentido, de ter o nome que dialogasse com essa perspectiva que era a minha ideia do início mesmo, né, de fazer memes que, através da ironia, trouxesse, abordasse, dialogasse esses diversos assuntos, junto com ele, é evidente, né, sempre integrando, intercalando com o que a gente tanto ama, que é a corrida de rua. O bacana é que a gente consegue, né, Elidiane, fazer reflexões acerca de um meme, cara. O cara consegue botar a gente para pensar, refletir, caramba, não é que é realmente isso mesmo que está acontecendo nesse país? Nesse mundo, é basicamente isso. A ironia, ela é uma ferramenta muito antiga, mas sabe o que é louco? Que a gente gosta de consumir, na verdade. Não, pode falar. Não, eu só ia pegar um gancho do que o Washington tinha falado dos memes, é que hoje, Washington, assim, o meme, eu sempre falo que para mim o meme é como uma língua estrangeira, entendeu? É uma forma de comunicação em que você, às vezes, vê lives, né, sei lá, o CEO da Nike, e aí o cara, para explicar o que ele está dizendo, não tem aquele meme de John Travolta, por exemplo, um meme que todo mundo conhece, que o John Travolta. Então, você vê, às vezes, nos locais de trabalho, as pessoas, para explicar determinado assunto, utilizam meme, e quantas vezes isso aí até os nossos ouvintes que estão acompanhando nosso podcast podem parar para refletir quantas vezes vocês souberam da notícia, primeiro pelo meme, e aí depois
que você foi buscar, ou que depois, através dos portais de notícia, da televisão, vocês se aprofundaram na notícia. Mas os memes hoje uma forma das mais rápidas de difundir as informações hoje, né? Então, eu sempre brinco que os memes hoje não é para fazer rir. Os memes hoje é para passar informação, e boa parte das informações é com humor. São bem reflexivos. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. A ironia é uma ferramenta bem antiga. E o corredor irônico usa ela de uma forma super bacana. Mas já te deu algum problema? Algum meme já chegou a ser polêmico a ponto de ser suspenso, arquivado? Ou gerou alguma discussão lá no Instagram? Um bate-boca que a gente não gostou e teve que arquivar, infelizmente? Não, nunca. Eu nunca arquivei nenhum meme. Já teve vários que deu pau no Instagram, mas eu nunca arquivei nenhum, não. Eu brinco que a gente está em um momento muito difícil de produzir conteúdo. E essa dificuldade faz com que a gente se esforce cada vez mais, né, para produzir algo que a gente precisa andar no fio da navalha, né? Hoje a gente tem uma polarização muito grande pelas questões políticas. Então eu lembro, por exemplo, eu fiz um meme quando todo o nosso litoral nordestino, né, foi infelizmente banhado por aquele óleo que até hoje a gente não sabe de onde é que veio ou o que é que deu como resultado. Mas eu tinha um GIF que era um GIF sensacional, que era a bandeira do Brasil, e só na parte do Nordeste era o óleo derramando. E aí eu peguei e postei esse GIF e fiz uma crítica geral. Mano, tinha gente puto achando que eu tava criticando o governo, que não sei o quê. Então hoje, quando eu consigo acertar em cheio em um meme, em que a ironia, ela é pegada no fio da meada, assim, é uma felicidade muito grande, porque é cada vez mais difícil eu conseguir fazer um meme se abordar com a ironia, em que as pessoas entendam a ironia da coisa, entendeu? Então, não tive nenhum que eu precisasse arquivar, e eu tenho também muito cuidado com esses temas que são mais sensíveis, até porque eu sei que eu, particularmente, não me deixo abalar, entendeu? Então, se eu posto um meme sobre o racismo e chega o motherfucker lá com um discurso racista no meu perfil. Mas eu sei que aquilo ali pode impactar outras pessoas que acompanham o meu perfil e que estão acompanhando o meu perfil para se divertir ou para refletir. Então, é um cuidado que eu tenho. Mas eu nunca precisei, não, arquivar nenhum meme, nunca teve nenhum assim que eu falei, putz, cara, o negócio ganhou uma proporção tamanha que é melhor eu arquivar para evitar que, né, as proporções sejam maiores. Então é um esforço que eu tenho feito e uma preocupação também, né, de tentar abordar o aspecto de uma forma irônica em que não gere esse tipo de turbulência assim. E que, de certa forma, quando isso acontece, para mim, eu fiz o meme de uma forma equivocada, né? Ou seja, eu não fiz me entender, eu fiz o meme que não gerou o efeito que eu queria. Então também é uma preocupação do ponto de vista do que você quer alcançar com aquela postagem. Eu acredito que eu sou responsável pelo que eu escrevo ou o que eu crio, mas eu não sou responsável pela forma como você lê. E eu acho que o Austin pode falar isso, que no meio da pandemia ele tocou fogo no parquinho, falando sobre voltar a treino. Ele achou que o parquinho estava pegando fogo de uma forma muito tranquila e jogou mais gasolina ainda, dizendo que vamos voltar, a academia vai abrir, o que é que vocês acham? Não? Diz aí, Washington. Nesse período de pandemia, por exemplo, a gente o pessoal tá com nervos na cor da pele, a verdade é essa. Então, eu gosto muito, eu não sou muito assim de criar factoides. Eu gosto mesmo do que a informação é essa. Então, se a informação é essa, eu vou publicar. Se a pessoa gosta, se não gosta, aí vai de cada um, né? Eu defendo com unhas e dentes que o uso da máscara é necessário. Se você gosta ou não, é particular seu, mas existe uma danada de uma lei lá que exige. Ela não tá lá falando, ó, se você achar que dá para usar, use. Não, cara, tá lá falando que é para utilizar a máscara, independentemente se você tá indo treinar na academia, se tá indo pro parque, se tá indo para comprar um R$10 de pão. Não, cara, a máscara é obrigatória. Tá lá. E eu
E eu faço a minha criação de conteúdo utilizando máscara. Independente, cara, por que você está utilizando máscara no meio do canavial em Carpina? Eu tenho que dar exemplo. Se o cara gosta ou não gosta, é problema dele. Então, não posso fazer nada. Mas criar o conteúdo em cima da verdade, eu acho que é o mais importante. Independente se o cara vai criar um texto formal, feito às vezes eu faço no site do Pernambuco Running, ou se eu vou utilizar um gráfico, ou se o Joelson vai utilizar os memes dele. Eu acho que, independente da forma como você vai criar o conteúdo, a verdade tem que estar acima dos fatos. Pelo menos eu penso assim. Mas e quando você sabe que o conteúdo vai provocar? Você sabe que vai ter uma dorzinha no coração de alguém, publica do mesmo jeito? Já que o nome é Corredor Irônico, né? A ideia é ser irônica mesmo, né? Não, sim. Eu, às vezes, tem postagens que eu sei que as pessoas vão se incomodar e, às vezes, tem postagens que eu faço para as pessoas se incomodarem, né? Também tem esse lado, porque o fato de se incomodar tem a ver com as pessoas refletirem também o lugar e o papel que elas têm na sociedade, entendeu? De uns anos para cá, em especial na internet, nas redes sociais, né, as pessoas meio que acham que podem falar o que quiserem ou podem se expressar o que quiserem sem ter responsabilidade com. É evidente que na internet você pode se expressar o que você quiser, tipo, eu faço o meme que eu quiser, só que eu tenho consciência também das minhas responsabilidades com o que eu produzo. Então, sem sombra de dúvidas, às vezes eu faço posts que eu sei que algumas pessoas vão se incomodar. Por exemplo, eu já fiz memes sobre essa discussão da máscara de corrida, entendeu? Eu, particularmente, acho que para correr, o ideal era a gente correr sem máscara, né? Que não tivesse uma lei, uma regra que obrigasse a gente a utilizar máscara. Porém, falta tanto bom senso em nós brasileiros, né, nesse processo de quarentena de pandemia, que eu acho que tá certo que tem que obrigar mesmo, entendeu? Porque se a galera já não está utilizando, sendo obrigatório, imagine se não fosse, né? Eu estou trabalhando, né? Eu sou fonoaudiólogo, então eu atendo alguns pacientes e os pacientes que eu atendo é ali próximo ao Parque da Jaqueira, quem os ouvintes aqui de Recife, né, conhecem, na Zona Norte, um dos lugares que a gente treina. E, cara, direto eu passo por lá. Essa semana eu passei, tipo, um grupo de 6, 7 e a galera sem máscara, tipo, trotando, entendeu? Do lado do outro. Então a gente percebe que não tem essa consciência, não tem esse bom senso. Então, às vezes, eu faço uns posts zoando essa galera e tal. Tem um meme muito bom que eu gosto de utilizar, que são 2 dragões. Não sei se vocês viram esse, que é um dragão bem grande, soltando fogo e tal, e outro dragão, aquele dragão da internet do início, né? E aí um meme era, quando o governo me obriga a utilizar a máscara, que era o dragão, né, grandão lá, soltando fogo, ou seja, o cara com toda a valentia possível e imaginável, e o dragão, né, todo, digamos que lá na dele, miadinho, do início da internet, era tipo, quando a gente tá há mais de 70 dias ser o ministro da saúde. Tipo, eu sei que esse é um meme que a galera vai ficar emputecida, entendeu? Que a galera que defende o governo vai achar que eu tô atacando o governo. Mas se a gente parar para pensar, não é uma discussão de governo ser A, B ou C. A gente não ter no Ministério da Saúde uma pessoa que é especialista no assunto é algo que nem deveria ser discussão, entendeu? Não é um problema de bandeira vermelha, bandeira verde, partido A, partido B, esquerda, direita. É uma questão de você ter um técnico ali. Então, tem essas questões que às vezes também eu abordo e que eu sei que vão ter pessoas que vão ficar doídas e tal, vão lá postar, estou deixando de seguir. Né? Eu pego e respondo, vai pela sombra. E vida que segue. O pior que isso é algo que poucos, se a gente observar que o que o Joelson acabou de falar, na criação de conteúdo, a turma se preocupa muito, hoje em dia, com o que a pessoa do outro lado vai achar. Ele vai perder em audiência, números, engajamentos, só por conta de uma opinião contrária, às vezes. Que às vezes nem é opinião contrária, é justamente o que ele acabou de falar aí, o Joelson falou, que é de fomentar as pessoas a pararem para pensar e refletir a respeito daquela situação.
A gente hoje em dia, por exemplo, a gente tá vivendo esse momento aí estranho até. Em pleno 2020, a gente ainda fala sobre racismo, de pessoas brancas contra negros que isso é tão período ali do início do século XX, cara, que início da República, fim do Império, é tão novela das 6 que tava, agora há pouco aí tava passando agora Pedro I, e a gente ainda tá vivendo isso, cara. Então, e o pior, isso acontece dentro do esporte, que se a gente for observar, a boa parte dos nossos ídolos são de pele negra, então, poxa, por que criticar tanto assim uma cor de pele, um regionalismo, algo desse tipo? Eu acho que a gente, enquanto criador de conteúdo, a gente tem que pautar isso dentro do esporte, sim, porque o esporte está aí. O esporte não tem cor, o esporte não tem credo nesse momento. E eu acho relevante demais essa parte que o Joelson vem fazendo com cada vez mais. E por falar em ídolos, de onde surgiu esse amor por Usain Bolt? Eu acho que o Usain Bolt é um meme pronto, né? Ele já é o cara do meme, né? Ele merece ter uma foto cortada, ele é perfeito. Mas esse amor do irônico por ele é muito grande. Se a gente observar os últimos carrosséis que o Corredor Irônico criou sobre etiqueta de corrida de rua, eu acho que o Usain Bolt foi criado pra Joelson, porque é perfeito, cara. Olha, Lidiane sintetizou o que eu sempre faço quando me perguntam isso. Cara, Bolt é o meme pronto. No início as pessoas me perguntavam muito, mas por que Bolt? E se a gente pega, Bolt é um corredor da pista, velocista, que não é a nossa corrida habitual da corrida de rua, de 5K, 10K, 21, maratona. Então as pessoas me perguntavam isso. Eu falo, cara, olha para Bolt. Entendeu? Eu vi até, tem uma foto recente dele que eu salvei, eu vou até fazer o meme, eu vou até postar depois desse podcast. Que é uma foto em que Bolt está fazendo um chifrinho em Blake, né, que foi o parceiro dele no 4x100, um velocista também jamaicano, e que é isso que Liliane falou, entendeu? Bolt é um meme pronto. Eu participei de uma live também com o Frazão, Corre Frazão, em que ele me perguntou isso. Não, ele me perguntou se corria o risco de. Eu não sei se foi ele, eu acho que foi ele. Se corria o risco de Bolt perder o lugar para Kipchoge num corredor irônico, né? Como a figura dos memes. Só que é impossível, cara, não tem. Bolt é o meme pronto. E é um cara que. Ele não é só um atleta, assim. As pessoas não iam para o estádio, por exemplo, aqui nas Olimpíadas. Teve um negócio muito relevante para mim, que eu estava conversando com um amigo meu que assistiu a semifinal dos 100 metros rasos, e ele pegou e falou, tipo, cara, as pessoas não iam pro estádio ver Bolt correr 100 metros abaixo de 10 segundos, né? Tipo, o Bolt entrava no estádio, o cara dominava o estádio, entendeu? Então, essa relação com o Bolt tem muito a ver com isso, entendeu? Assim, o cara é um meme pronto, entendeu? Então, hoje eu não vejo outro atleta que se resume ao meme como Bolt. Então, daí que veio essa paixão e esse amor por Bolt. Tanto que eu acho que antes de pensar, eu tenho certeza, antes de eu decidir qual nome teria o perfil, eu já sabia que a figura seria Bolt. Inclusive, né, a primeira fotinha da logo do Corredor Irônico era uma foto de Bolt, e hoje a logo é inspirada na vitória nos 200 metros nas Olimpíadas do Rio, aqui em 2016, de Bolt, né? Então, sem sombra de dúvidas, Bolt é a cara do Corredor Irônico. O Bolt realmente ele tem um carisma enorme, meu velho. E ele, inclusive, na primeira logo do Corredor Irônico, ele mostrava muito bem isso. Ele era meio que quase um desenho animado, se você observar ali aquele sorriso dele, aquele sorriso sarcástico dele, enquanto ele vencia com facilidade. Se a gente observar as principais fotos do Usain Bolt, ele demonstra uma certa leveza. É um cara cômico, se a gente for observar assim, por natureza. Eu acho maravilhoso o lado humano dele. Ele tornou o atletismo uma coisa simples. Exatamente. A gente tinha aquela ideia de que o atleta corredor, o velocista, ele era de outro mundo, era uma outra pessoa.
E ele é um cara simples, o documentário dele é maravilhoso. Infelizmente saiu do Netflix, não sei se enquanto vocês estão ouvindo ele voltou, mas ele deu uma sumida da internet. Ele saiu do Netflix e não tem mais, ninguém sabe onde ele está. Mas o documentário sobre a vida de Usain Bolt é maravilhoso. Eu acho ele sensacional. E adoro quando ele mexe com a galera, os staffs. Tem gente que nunca prestou atenção nos staffs de Olimpíada e o cara faz questão de cumprimentar todas as crianças que seguram a roupinha dele. Achei o máximo isso. Mas o bacana do Bolt é que ele é autêntico, né? Ele não é apenas um vencedor. Ele é um cara que gosta de fast food, por exemplo. Ele reclama de treino. O Zamboto, para mim, é o cara que sou bom e sei disso. Eu sou o máximo, não tenho problema com isso, sou o melhor do mundo mesmo e sou legal também. Irônico, me explica aí, cara. Você começou, você é um cara que foge à regra. Você chegou, criou um Instagram, cresceu no Instagram de forma absurda e ainda fora de um eixo que você é baiano, se eu não me engano morou no Rio de Janeiro e está em Pernambuco. E furou a esfera do eixo Rio-São Paulo de uma forma que até hoje eu tô, o cara lá em Pernambuco, criando um conteúdo relevante que é alimentado por um país inteiro. Você tem percepção disso, velho? Tem receita de bolo aí pra turma que tá querendo criar conteúdo hoje em dia? Porque tem muita gente que busca isso. Tem gente aí que está na internet, por exemplo, há 8, 10 anos e até hoje não conseguiu 1/10 do que o Corredor Único fez de relevância. Cara, foi um negócio muito louco, né? No início, assim, primeiro que eu planejei, assim, o Instagram era algo pessoal, eu fiz para eu me motivar, porém foi algo totalmente planejado, né? Eu estudei como é que as principais perfis, né, do Instagram funcionavam, né? Como é que era a questão de postagem, quantidade de postagem, horário, questão de nicho. Eu fiz um estudo antes de iniciar o perfil. Quando eu comecei o perfil, eu percebi que todo o estudo que eu tinha feito não servia para nada, porque cada caso é um caso. Então, eu sempre faço uma analogia para mim, o que me ajudou bastante foi a fotografia, né? E aí talvez Lidiane entenda o que eu vá falar. Na fotografia a gente tem uma questão que a gente falava muito que primeiro você precisa entender todas as regras da fotografia para depois você quebrar uma a uma e fazer a sua fotografia. Então no Instagram para mim é a mesma coisa, você precisa entender toda a lógica e as regras do Instagram e depois você quebrar uma a uma. Quando eu iniciei, por exemplo, os principais perfis no Brasil, lá no final de 2017, eles faziam cerca de 90 postagens mês, o que dá 3 postagens dia. Né? Então, o que eu pensei? Eu falei, cara, final de semana eu faço uma pasta de memes, né, 3 por dia e vou seguir isso aí, né? Receita de bolo sossegado. Putz, cara, eu postava 2 memes, no terceiro meme quase ninguém via o terceiro meme. Final de semana eu postava 2 memes, quase ninguém via. Aí eu reorganizei. E qual era a minha realidade? Alcance no início, eu conseguia postar 2 memes de segunda a sexta e 1 meme no final de semana. Então eu fiz isso durante 1 ano. E aí, só que aí depois, com a admissão que o perfil ganhou, hoje, por exemplo, eu consigo postar 7 memes no dia e os 7 vão ter um bom alcance. Agora, essa questão que você falou é uma questão muito interessante, cara, da bolha do eixo Sudeste, Rio, São Paulo, e em especial de São Paulo. E aí, quando você falou, as pessoas verem, se questionarem alguém que está em Pernambuco e tal, o pior não é isso, o pior é as pessoas acharem que eu era de São Paulo. Então, muitas pessoas achavam que eu era de São Paulo só porque o perfil era grande, entendeu? Tipo, como se não pudesse ter um perfil grande que não fosse de São Paulo, né? Várias marcas vieram buscar parceria via direct, e aí quando eu falava que não era de São Paulo, o pessoal subia, tem isso também, entendeu? Então, não basta você ser grande, né? Às vezes você precisa ser grande e ser de São Paulo. Então, é um negócio de louco. Agora, eu acho que o central, cara, é você, primeiro, ser autêntico, e segundo, você fazer o que ninguém fez. E aí fazer o que ninguém fez
não é você criar algo totalmente novo. Por exemplo, você citou a Vou Corrino, né, que é a Vanessa, minha amiga, a gente bate papo. Ela memes no Insta de corrida existiu antes do Corredor Irônico, né? Eu não inventei a roda, né? Eu correndo por aí fazia memes de corrida também, outros perfis, porém eu fui o primeiro a fazer um perfil sui generis, memes tal qual outros grandes perfis de memes em que eu me inspirei, entendeu? Então, por exemplo, eu citei o Chapolin Sincero, que hoje é o Sincero Oficial, né? Tipo, você vai no perfil dele, cara, é só meme, é uma única coisa, não tem propaganda, não tem recebidos, não tem sorteio, não tem nada, é só aquilo. Então a minha ideia era trazer isso para o mundo da corrida com a minha cara, com a minha personalidade. E eu acho que hoje a pandemia fez com que surgisse novas pessoas produzindo conteúdo, que foi maravilhoso. Né? Primeiro que muitas pessoas que não se sentiam à vontade a produzir conteúdo começaram a produzir, e começaram a produzir ótimo conteúdo, né? E de certa forma forçaram a gente que já estava aí produzindo a nos reinventar, a subir o sarrafo do ponto de vista de como produzir, do que produzir. Então acho que esse momento de pandemia ajudou bastante nessa questão de produção de conteúdo. Agora, sobre a sua pergunta, cara, sobre ter furado essa bolha, eu vou ficar devendo, cara, porque é algo que, por um lado, eu consegui. Agora, por outro, tem a bolha das relações de parceria, entendeu? Então, imagina, hoje, em 2019, o meu perfil no mundo da corrida foi um dos que mais cresceu e um dos que mais teve interação, né? Inclusive levando em consideração os maiores perfis, que tem 150 mil, tem 200 mil seguidores. E mesmo assim, o fato de eu não ser de São Paulo, para você desenvolver parcerias, para você ter um trabalho mais profissional, é dificílimo, entendeu? É um negócio de louco essa relação que é eixada lá. E eu até brinquei, tem alguns amigos, né, e tal, que são de São Paulo, né, de empresas, e aí eu falei, cara, tipo, o grosso financeiro da corrida de rua está em São Paulo, então isso é um peso para lá e a gente precisa levar em consideração e entender isso, né, o maior número de corridas de rua se concentra em São Paulo, o maior número de circulação financeira no universo da corrida de rua circula em São Paulo, e aí as pessoas não pensam, putz, cara, se circula essa grana lá, por que a gente não faz isso e impulsionar e circular em outras regiões, entendeu? Então, em vez de você impulsionar outras regiões para circular tal qual São Paulo, não, as pessoas preferem focar lá, um negócio de doido. Mas é incrível isso, porque ter um CEP em São Paulo é realmente relevante, porque eu tenho um site, né? Você sabe que eu tenho um site regional falando sobre coisas, mas praticamente todo dia ele é atualizado, seja com informações locais ou nacionais, por exemplo, lançamento de algum tênis. E eu fiquei observando o lançamento do ASICS Meta Racer, por exemplo. Muitos perfis estiveram recebidos aí de um belo calçado aí de carbono. Eu digo, caramba, velho, gente aí recebendo esse tênis. E quando eu vi eu digo, caramba, tem gente que não tá criando conteúdo há não sei quanto tempo, meu velho. Sites que até tempos atrás, eu digo, caramba, quando eu criar o Pernambuco Run, eu me baseei muito nesses caras. E hoje em dia os caras não criam mais conteúdo, os caras só tem uma URL lá e basicamente, recebi um Meta Racer e tal e coisa, bem, e a criação de conteúdo, onde é que fica? Não tem mais, meu velho, não tem. Então, mas essa não é a meta, não? De alguns blogueiros, não? A meta é ser famoso e ganhar tênis de R$1.000 de graça. Mas ou muita não gente procura quando vai criar conteúdo. Hoje, quem inicia a criação de conteúdo hoje, quando eu falo 2019, de 10, 7 é pensando nisso. Ou se bobear 9. Eu tô puxando 7 porque é a média. Pra você passar de ano. Tá dando uma colher de chá, né? Mas, geralmente, quem o pessoal começa a criar conteúdo hoje de corrida, ou de qualquer coisa que comece hoje, eu, por exemplo, tive uma colega de trabalho que saiu da empresa pensando que criar um site sobre casamento e um perfil no Instagram sobre casamento, noivas, ela ia ganhar dinheiro com sua bexiga porque ela fez um curso desses de criação de... Eu digo, caramba, eu não acredito. Quando eu vi ela fazendo isso,
Eu fiz aquele olhão do Usain Bolt. Admire a coragem. Se ela ganhar, me dá o link do curso. Para eu fazer para lançar corredora irônica. Meme, eu me senti com aquele meme do Usain Bolt com o olhão. Assim, olhando. Não, ela não fez isso. Ela não fez isso, mas ela fez. Ela saiu da empresa para criar conteúdo e ela viu que a maior cagada que ela fez por 3 meses não é um negócio plastificado assim. O pessoal começa a criar e daqui a 3 meses realmente para, porque se frustra eu sempre falo que se fosse para pensar em parar o Pernambuco Running por conta de criação de recebido, por exemplo, eu já tinha parado faz tempo. Eu tinha parado lá em 2016, por exemplo. Porque disse, isso aqui não vai dar em nada, mas a gente... Mas eu vou fazer um momento reflexão da idade agora, que os 3 devem ter uma idade semelhante. Tive uma conversa caseira sobre esse tema um dia desse, porque me foi apresentado num evento uma pessoa com 19 anos que disse que a profissão dela era influenciador digital. E soa estranho. Aí depois eu parei para pensar que no Big Brother Brasil 2020, pelo menos 5 se apresentaram dessa forma. A profissão deles era essa, digital influencer. Talvez a idade da gente é que ache isso estranho. Eu vim de um tempo que influenciador digital era uma grande brincadeira, porque eu vi o Orkut sendo criado. Então, eu me entrego, eu usei o Windows 95 original, não era uma versão demo para conhecer, eu sei o que é o MS-DOS. Então, nessa época, as pessoas assinavam uma carteira de trabalho. Mas aí, a influenciadora digital que se apresentou com 19 anos tem uma receita de R$13 mil do YouTube. Então, isso é uma profissão. Isso é um salário dos bons. Acho que talvez por a gente não ter visto toda a construção, a gente ainda acha estranho. Que é uma pergunta que eu ia fazer, que serve para os dois, na verdade. Porque blogueiro hoje é profissão. Ser influenciador digital é uma profissão. E dá trabalho. Mesmo que seja uma brincadeira, mesmo que seja um diário automotivacional, que é o caso do Joelson, que é o caso do meu Instagram também, o Melhor da Corrida, ele é automotivacional. Eu fico triste quando eu não vi uma postagem naquele dia, porque me lembra que eu não treinei. Mas é totalmente automotivacional. Só que às vezes dá dinheiro e às vezes dá fama, que nem o do Corredor Irônico. São quase 100 mil pessoas. Título de blogueiro é legal para vocês? Porque os dois são. E não neguem. Eu acho que criar conteúdo é bacana. Eu vejo a criação de conteúdo como algo relevante e que gera uma série de oportunidades. Mas eu ainda não encontrei o caminho das pedras para ganhar dinheiro. Quando eu começar a ganhar dinheiro, aí eu volto aqui e falo que é algo extraordinário. Eu ainda não cheguei a esse patamar sui generis aí. Então, cara, uma das questões quando eu iniciei o perfil foi pensando nisso, né, desses recebidos, das relações com as empresas, porque na verdade o meu caminho foi ao contrário. O meu pensamento era, primeiro que eu não posso ter essa relação de recebidos, porque eu preciso ter liberdade para zoar com todo mundo. E no início, você sabe que se você zoa a empresa, aquela empresa vai te vetar ad infinito. Hoje não, hoje digamos que eu consigo ainda zoar com algumas organizadoras e as organizadoras entrarem em contato comigo. Mas desde o início, em especial no Insta, no feed, eu coloquei, cara, tipo, o feed é um feed de memes, não é um feed de vitrine para eu mostrar recebidos. E no início, como eu não fazia muitos stories, era algo que para mim era muito tranquilo. Tipo, cara, eu não quero saber disso, né? Assim, não quero saber disso do ponto de vista de não vai ser o meu objetivo e não vou buscar isso. Tanto que eu lembro que quando eu fechei o primeiro ano do Corredor Irônico, tinha cerca de 25 mil seguidores, eu acho. E aí eu conversando com um amigo que ele trabalha, né? Tem uma empresa que faz consultoria para perfis e tal. E aí ele falava, tipo, cara, vamos monetizar o Corredor Irônico. Eu falei, cara, hoje eu não tenho condições disso, né? Primeiro porque demandar um outro tipo de tempo, um outro tipo de lógica de relação com o perfil, que eu não daria conta. Então, eu acho sim que tem pessoas que vivem, como Lidiane falou,
que são digitais influencers que vivem disso. Agora, isso é uma minoria da minoria, né, e que é vendida muita ilusão em que você vai conseguir criar um perfil, vai conseguir crescer e vai conseguir viver disso, né? As pessoas que vivem integralmente de rede social, cara, é o jogador de futebol, entendeu? Tipo, hoje se você pega o universo dos jogadores de futebol no Brasil, né, a média salarial é 3 salários mínimos, entendeu? A gente tem uma minoria que é a Série A e Série B e olha, entendeu? Mas no universo é um negócio muito louco. Então é evidente, tem blogueiros que ganham a vida com YouTube, com Instagram, com Twitter, mas eu acho que são minoria. E eu ia falar sobre a terminologia blogueiro, cara, eu acho maravilhoso que as pessoas se incomodam com isso, porque tem uma relação dialética, né, contraditória, porque sempre que alguém quer me zoar como blogueiro e falar, blogueirinho, eu falo, pois é, cara, é isso aí mesmo, eu sou blogueirinho mesmo, é nóis. Inclusive, falar em primeira mão, eu criei um blog do Corredor Irônico, né, estou escrevendo alguns textos, então tá lá no meu Instagram, nos links do Corredor Irônico, eu até coloquei, né, no Twitter, né, agora eu vou poder me chamar realmente de blogueirinho porque eu tenho um blog. Porque eu acho que muitas pessoas, né, por exemplo, queriam estar no lugar do Corredor Irônico e aí querem me zoar de blogueirinho. Eu falo, não, é isso mesmo, eu sou blogueirinho mesmo, é nóis, pô. Esse lado aí de causar inveja é algo para ser administrado com bastante paciência, meu velho, porque as pessoas tentam, mas não conseguem, aí começam a criar termos pejorativos. Eu, por exemplo, já passei várias vezes sobre isso, mas eu sempre falo, ó, a forma como eu construí público, digamos assim, foi algo natural. Eu nunca procurei ser blogueiro. Eu sempre quis, eu até falei isso com o Corredor Irônico uma vez, veio natural. O crescimento, de certa forma, a relevância do Fair Running, por exemplo, veio de forma natural porque o meu propósito sempre foi falar sobre corrida de rua local em Pernambuco. E é aquele ponto que você falou, e falou perfeito, é encontrar um determinado nicho onde ninguém dá tamanha atenção e é algo que carece de atenção. A pessoa precisa de uma informação, por exemplo, de uma corrida que acontece no interior e ninguém sabia, só sabia do tipo de estação ainda Night Run, até pouco tempo atrás. Você nasceu para ser blogueiro, Austin. Estava na sua alma, no seu sangue, diga. Ele só nega isso. Eu nunca neguei. Só que mas mostrando. O lado glamuroso do blogueiro até agora não chegou até a mim. Então, só chegou a parte de falar feito a matraca, feito um papagaio. Essa parte aí eu sei perfeitamente, mas o lado glamuroso aí nunca chegou não, velho. Na verdade, ser blogueiro é bem cansativo para se o público parar para pensar, porque você tem que ter um certo nível de criatividade todos os dias. No caso do Irônico, 2, 3 vezes no dia. Isso é difícil. Enquanto jornalista, você trabalha com factual, e o factual acontece para você escrever sobre. Enquanto blogueiro, você tem que criar um fato para escrever sobre ele e com ironia, que é o mais difícil. Vocês não se sentem cansados? O lado do Irônico eu acho que é bem mais difícil, porque ele encontrar humor, ele dosar humor, por exemplo, em algo sério, digamos, a gente vive numa catástrofe tremenda aí que é, por exemplo, o racismo. E ele consegue pegar essa pecha do racismo e encontrar humor em algo que é, digamos assim, é sério. Mas ele consegue. Como é que é isso, Irônico? Você consegue fazer isso aí, por exemplo? Que para mim é muito mais fácil. Eu costumo muito assim de falar sobre fatos. Gente, vai ter corrida em tal dia. Vai ter saiu o protocolo de corrida de rua em Pernambuco. Eu vou chegar lá e falo. Para o Fair Running, a notícia vem. Ela vem com todas as informações completas. Para o Corredor Irônico, ele tem que filtrar tudo o que acontece, ver o que é relevante, o que encaixa no público dele e falar de uma forma agradável e que não fira nenhum dos grupos, o que é quase impossível de se fazer hoje em dia. Alguém vai se sentir magoado em algum lugar. Mas é muito difícil de fazer conteúdo assim. Então, na verdade, a ideia é sempre, eu diria que tratar um assunto leve, um assunto sério de forma leve. Mas para mim, Lid, o trabalho
é de certa forma um trabalho jornalístico, entendeu? Então, a partir de uma notícia ou de um evento que ocorreu, eu vou traduzir aquilo com humor e fazendo uma relação com a corrida. Um exemplo básico, quando a gente pega o jornalismo, teve uma situação, né, em que um jornalista perguntou ao presidente da República por que a mulher dele recebeu 95 mil reais, e ele falou que ia socar a jornalista. E aí todo mundo, né, e aí jornalistas, né, personalidades, figuras, todo mundo começou a perguntar, né, presidente, por que, né, a primeira-dama recebeu 95 mil reais de Queiroz? E eu falei, porra, cara, essa aí eu vou entrar nessa. E aí o que é que eu fiz? No meu bom dia, eu coloquei, padre escocês, por que você recebeu 95 mil reais para empurrar o Vanderlei nas Olimpíadas de Atenas? Então, assim, era algo que todo mundo entendeu, ninguém polemizou, e a ironia encaixou perfeitamente, entendeu? Agora, realmente, é um trabalho difícil e, para mim, é um exercício, assim, tal qual o jornalismo mesmo, entendeu? De acompanhar quais são as notícias do dia e de ver, a partir dessas notícias, o que é que a gente pode desenvolver. Por exemplo, quando chegou aquele momento em que o dólar estava batendo quase R$6, R$7. Então, tipo, era algo que estava na notícia no dia a dia. Então, era algo que eu fazia uma relação, por exemplo, em especial com a galera que tinha a perspectiva de correr fora do Brasil, e com o dólar nessa altura era algo totalmente inviável. Mas eu acredito que eu já consegui pegar o ritmo, até brinco, né, que fazer meme é como você treinar corrida. Né? Então, se você treina todo dia, treina direitinho, então você termina pegando o ritmo da coisa. Então, hoje, eu meio que penso já em forma de meme. Tipo, eu vejo uma coisa, então, às vezes... a gente estava conversando aqui e eu falei, putz, cara, eu tenho uma foto de Bolt, que Bolt é o meme, que foi algo que Lili falou e que eu vou postar quando terminar aqui. Então, tipo, a gente está conversando e a minha cabeça já está funcionando em algo que pode ser postado, entendeu? Mas, Joel, eu já tive várias, por exemplo, durante esses 6 anos que eu faço Pernambucano, algumas vezes eu já pensei em abandonar essa coisa de escrever texto para site, de fazer post no Instagram, de fazer vídeo. Por enquanto, Lidiane, fique tranquila, eu não desisti de fazer o podcast, ok? Fique bem claro isso. Então, segue o podcast. Segue o podcast. A voz não cansa, não. O que cansa é escrever e pensar em meme. Falar não cansa, não. Tranquilo. Mas alguma vez você já pensou em abandonar aí o Corredor Irônico e, por exemplo, seguir o Ironias da Corrida somente? Ou, vou voltar a ser fotógrafo apenas, porque esse negócio de fazer meme tá um saco. Já teve alguma situação dessa aí que tu acordou com o virado? Não, cara, nunca pensei não em acabar ou parar com o perfil e focar em outro. Teve até uma caixinha de perguntas que eu abri no Instagram que alguém me perguntou isso, né? Se eu já tinha pensado em abandonar alguma vez. Mas não, nesses 3 anos, quase 3 anos aí, nunca passou pela minha cabeça não, tipo de eu encher o saco, de a galera encher o saco a ponto de eu falar, mano, vai todo mundo se ferrar, não quero mais saber disso não. Imagino que vai chegar um dia, mas não chegou ainda não. Mas teve uma vez que você nos assustou, viu? Porque um dia que você trancou o perfil e quando eu fui, pô, cadê o corredor? Velho? Eu disse, será que ele excluiu o perfil? Vai fazer 1 ano agora, hein, cara? Foi para movimentar a audiência, não foi? Para saber se o coração da galera tá batendo direito, tá funcionando. Foi pior, assim, não foi no dia, foi muito sério isso, porque não foi no dia 1º de abril. Então, poderia ser o dia da mentira, mas não. Foi até um negócio muito bacana que foi em respeito ao setembro amarelo, né? Setembro amarelo. Tá no setembro amarelo. Exatamente isso que eu ia falar. Na verdade, foi uma ação super bacana, muito massa. No dia 10 de setembro, salvo engano, isso mesmo, no dia 10 de setembro, se comemora não, né? Um dia que é marcado, né? O Setembro Amarelo é um mês em que se discute, né, a questão da saúde mental
em especial, né, a prevenção ao suicídio, né, no dia 10 é um dia que marca isso, e aí isso é algo muito sensível, algo que infelizmente a gente conversa e fala sobre com mais ênfase no Setembro Amarelo, né, a gente passa todo ano e não toca no assunto, e no Setembro Amarelo a gente fala mais sobre isso, e a ideia foi uma ação para a gente refletir sobre essa questão. Então, quando foi no dia 10 de setembro, eu fechei o Instagram e combinei com algumas pessoas, foram 6 pessoas, eu acho, de gravar vídeos mesmo, né, sobre as suas experiências, suas relações em relação à saúde mental, né, em relação a ter atenção, né, e cuidado em conseguir perceber, né, quando um amigo ou uma amiga, ou um parente, um familiar está em um momento difícil, está em uma situação em que a saúde mental está comprometida e tal. E aí eu peguei e fechei o Instagram, e na tarde eu reabri o Instagram com o IGTV, né, chamando a reflexão. E se esse sumiço temporário fosse, né, eterno, né? E aí falando que muitas vezes o corredor irônico tinha as características de pessoas que estão em depressão, né, com pessoas que têm tentativa de suicídio, que é algo que a gente precisa estar atento, né? Então, foi uma ação muito bacana, e eu lembrei disso esses dias, porque vai completar um ano. Eu acho que eu vou até repostar esse GTV, eu estava até revendo ele, bem lembrado de você estar tocando essa questão. Isso eu acredito que até, porque a gente observa muito esse lado da blogueiragem, é meio plastificado não, muitas vezes é muito plastificado. Não cria-se conteúdo para nada, as pessoas veem apenas o lado, digamos assim, glamuroso dos recebidos, quando existem recebidos, e o propósito todinho dos influenciadores digitais é justamente esse, de ter quando se tem o poder nas mãos, a relevância, o engajamento, de criar conteúdos relevantes como foi esse. Principalmente, eu consumo bastante o Corredor Irônico, caio na gaitada, leio os comentários, fico vendo lá, com os amigos lá, tudo se degladiando. É relevante isso, velho. A oportunidade, quando tem essas oportunidades, são sensacionais. Pelo menos, eu tô, assim, muito feliz. A gente está gravando esse podcast no dia 1º de setembro. E eu tô numa euforia tão grande, velho, porque pela primeira vez a gente se envolve muito com as pessoas, mas quando a gente tem a oportunidade de se comprometer, a gente tira um pouco de tempo da gente para se comprometer a uma causa, como você se comprometeu agora. Eu, por exemplo, estou me comprometendo com uma garotinha de 3 anos que ela tem uma síndrome muito rara, que se você pegar o mundo inteiro, não tem 100 pessoas com um caso igual a ela. Caramba! É a síndrome da tricohepatoentérica. Ela tem problemas inflamatórios. E assim, o gasto dela, ela tá aqui do lado, cara. Ela não tá assim lá do outro lado do mundo. Ela tá aqui do lado em Olinda. E ela precisa da ajuda da gente. E a oportunidade que a gente tem, a gente como influenciador, blogueiro, seja qual o termo que a gente possa utilizar, é atrair o público da gente para situações relevantes como essa. E as pessoas, não é só o meu umbigo que está aqui, existem outros umbigos. Não é só eu que estou no mundo, existem outras pessoas que precisam de certa atenção, e que a gente tem esse poder, a gente tem que chegar e utilizar da melhor forma possível. Não que vai ser utilizado sempre, mas se a gente tiver a oportunidade de fazer um mundo melhor com o pouco de relevância que a gente tem, eu acho incrível com isso. Mas, ô Joelson, além do Instagram, como é que surgiu essa ideia de ir pro podcast, cara? Você já criou Ironias da Corrida? Eu acredito que... eu acho pertinente pra caramba aquele teu quarteto, cara. A Verônica foi um achado. A Verônica Hipólito. Eu tava ouvindo novamente essa semana o podcast que você fez com ela no Café Preto. E a menina encantadora. A Sinara, meu velho. A Sinara... o dia que eu puder conhecer a Sinara, eu vou dar um abraço nela. Porque aquela não, velho. E o Maradona é fantástico, velho. Assim, 4 pessoas totalmente diferentes fez um podcast de pressão, sobre corrida.
e falando sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Mas de onde surgiu essa ideia, velho? Vou fazer um podcast agora, dane-se o mundo. Então, no ano passado eu comecei a consumir mais podcast, né? Então, eu tinha essa ideia de produzir um podcast muito mais do ponto de vista de ser um bate-papo, de trocar uma ideia, e em especial também de deixar ali como registro da época, desse momento que a gente está vivendo. Engraçado que o início, né, era eu, J. Maradona e Cienara, e aí agora também entrou Verônica Hipólito, e realmente, desde os primeiros episódios, a gente bateu muita cabeça, cara, para conseguir fazer uma gravação de qualidade. A gente utilizou vários aplicativos diferentes e tal, e uma das coisas que para mim era central, em especial no início, precisa ser algo que eu faça pelo celular, que eu não preciso fazer pelo computador, até pela questão da praticidade, entendeu? Mas aí terminou que hoje eu preciso utilizar o computador para ter a gravação do podcast, para que ele saia redondinho. Mas, por exemplo, algumas pessoas me perguntaram, tipo, cara, mas por que você chamou João e Cienara, que não são blogueiros, né? E aí eu tô colocando blogueiro do ponto de vista de não são pessoas que têm perfis grandes e tal, porque, bem, o Corredor Irônico poderia chamar outros perfis que tinham 70 mil, 80 mil, 90 mil seguidores, e tipo, sei lá, a Cienara deve ter 5, 6, João deve ter 2, e a ideia mesmo era que o podcast não tivesse essa cara, entendeu? Tipo, eu queria construir uma outra coisa, muito gente da gente mesmo, com um bate-papo que não fosse focado nessa questão de você ter pessoas conhecidas, de ser gente da gente mesmo. E realmente a entrada de Verônica Hipólito, né, que é um atleta de alto rendimento, né, do atletismo paralímpico, né, campeã mundial, medalhista no Rio 2016, então termina trazendo não muito mais a discussão, né, do alto rendimento para o podcast, que tem sido um negócio muito mais legal do que a discussão do paratletismo, né? Na verdade, o fato dela estar lá faz com que a gente se atente de, putz, cara, vamos abordar esse tema, vamos discutir isso. Então, isso é algo que desde o Ironias a gente tem tentado puxar também, né? Então eu acho que o terceiro ou quarto episódio do Ironias da Corrida foi com Vanessa Cristina, que é uma maratonista cadeirante, né? Tricampeão da São Silvestre, campeão esse ano da Maratona de Los Angeles, vice-campeã da Maratona de Dubai, está buscando um índice para o Tóquio 2020, que agora é 2021, se o Corona deixar. Então, o paratletismo sempre foi algo também que eu mesmo sentia que, putz, cara, isso é algo que eu preciso abordar, preciso tocar uma ideia. Então, tem alguns paratletas aqui de Recife que a gente conhece, né, que é amigo em comum, que eu sempre tô batendo papo, que as pessoas, que eles, às vezes, falam, cara, tipo, tá acontecendo isso, então ajuda a dar força em publicizar tal questão. Então, o podcast tem sido uma experiência muito bacana, né? A gente tem tentado manter aí uma rotina semanal, tem garantido isso, e tem sido uma experiência muito, muito legal, inclusive de conseguir abordar outros temas, né? Discutir outras coisas. Por exemplo, a gente, né, conseguiu chamar, eu vi que vocês gravaram com o diretor técnico da Mutandu sobre a nova prova que vai ter lá na Serra do Rio do Rastro, né, na live lá pelo Pair Run, no Resenha de Corrida, e a gente conseguiu chamar o Ricardo, né, que é o diretor técnico da Corre Brasil, que vai estar em parceria com a Mutandu, né, e de bater esse papo com ele, de ele falar quais eram as primeiras impressões e tal. Então foi uma experiência bem bacana de ter iniciado com o podcast, tem sido legal, né, tem sido, na verdade, algo prazeroso e com um aprendizado muito grande. Pelo menos eu observo que o público do Papo Corrida é um pouco diferente do Pernambuco Running, por exemplo. O pessoal que consome, por exemplo, hoje o podcast não é 100% o mesmo que consome, por exemplo, YouTube, Instagram. O pessoal está aprendendo a ouvir podcast hoje. O pessoal que consome rua está aprendendo a ouvir podcast. Eu, pelo menos, observo isso. Eu acho que tem uma sincronia,
né, no início tinha uma sincronia muito grande das pessoas que acompanhavam a gente nas redes sociais do Instagram para acompanhar no podcast, mas hoje tem gente que não me segue no Instagram, que não tem Instagram. Eu até brinco, um dos principais ouvintes do nosso podcast é Rafa, um cara que eu não tenho a mínima ideia como chegou no Instagram, não tenho a mínima ideia. E eu sei que o cara super acompanha no Twitter. Eu postei hoje um novo episódio do Ironia da Corrida, que a gente fez ontem, já estava feito já, hoje eu só fiz postar. E ele tinha colocado ele tweetou, tipo, hoje não vai ter não novo episódio do Ironia da Corrida porque eu falei que ia ser toda terça-feira. E tipo, ele é um cara que não conhece o Corredor Irônico do Instagram, ele não tem perfil do Instagram. E é um dos mais assíduos no podcast, então tem esses rolê aleatório também. Falo com o Lidiane, é a chance que a gente tem pra... Eu, pelo menos assim, eu saí meio que da zona de conforto. Porque, de repente, eu vivi sem corrida nenhuma. Eu digo, e agora? E eu sempre quis criar podcast. Eu tinha uma mesa aqui de som parada. Eu digo, rapaz, tá na hora, né? Vamos formatar aqui as ideias. Eu sempre achei a Lidiane muito legal. Eu disse, pô, será que ela vai me dar um fora se eu convidar ela? O que você achou, Lidiane, dessa oportunidade de fazer podcast comigo? Diga agora, vai. Pode falar, seja sincera, vai. Eu só tenho a Como é que foi, né? receber a proposta de fazer um podcast, Lidiane? Eu, sinceramente, eu achei tão estranho essa onda de fazer um programa de rádio na era moderna. Enquanto jornalista, eu estava andando para as mídias de vídeo, né? E de repente você. Eu achei legal, mas no começo parece que você está dando um passo atrás no formato, né? Você está indo contra a evolução do YouTube. Mas eu acredito que é o formato mais prático. Eu tenho colegas que escutam a gente, que vem falar comigo, que está escutando no caminho do trabalho, que fica me indicando outros podcasts para eu brigar com os outros podcasts. Eles falaram isso e vocês disseram que não era assim. Acho o máximo, é um público diferente que eu não sabia que existia. Eu estou adorando a experiência. Você falou até no YouTube aí, Joelson já falou isso várias vezes, mas eu gosto sempre de perguntar. É que nem falar sobre a briga de Sérgio Rocha e Gustavo Maia. Por que Joelson não está no YouTube, rapaz? Todo mundo pergunta isso, eu vou perguntar também. Vai. Você sabe que o YouTube é a menina dos olhos, né, das redes sociais, né? Tipo, todo blogueiro quer ter um canal no YouTube. Os canais de YouTube são muito mais bem vistos do ponto de vista da rede social, né? Eu acho que se o Corredor Irônico tivesse um canal no YouTube, eu teria uma visibilidade muito maior. Agora, cara, tem uma questão muito prática e concreta. Vocês têm um trabalho miserável, você é louco, eu não quero isso pra mim agora não, entendeu? Eu gosto de vídeo, eu tenho todo equipamento, eu tenho câmera profissional por ser fotógrafo, tripé e tal, mas para mim é inviável, entendeu? Ter um canal no YouTube. Eu super pensei em abrir um canal para fazer live. Tipo, quando eu tava fazendo aquela maratona louca de live, 5 lives na semana no Instagram, às 6h45, eu pensei, putz, cara, dá para fazer isso pelo Instagram ou pelo YouTube sem ter muito trabalho, porque aí eu vou utilizar só o canal para fazer lives, entrevistas e gravar esses vídeos específicos. Mas é algo que eu pretendo, mas em um futuro a médio ou longo prazo, entendeu? Tipo, não é algo a curto prazo, não. Hoje, muito mais, fazer o podcast está de bom tamanho, até porque YouTube é um outro rolê, entendeu? Tipo, eu sempre falo isso, cara, admiro o trabalho de vocês, né? Você, Bruninho do Bora Correr Galera, Adriano do Doutor Corrida, né? Silvio Boia lá do Quilometragem, a galera do Papo de Corrida, todo mundo que consegue manter uma rotina de fazer vídeo, de editar, de criar coisa nova nesse mundo de pandemia onde não tem provas. Eu, inclusive, eu fiz até um meme sobre isso, né? Tipo de vamos valorizar a galera do YouTube. Se aparecer um anúncio antes, assiste a bagaça dos 5 segundos de anúncio para valorizar o canal do cara. Então, eu não fiz canal ainda por isso, cara. E não é algo também que eu tenho um tesão hoje, entendeu? Até porque eu acho que tem muito a ver com o que eu consumo. Por exemplo, no YouTube hoje eu consumo muito mais live, entendeu?
e alguns canais muito específicos de notícia, por exemplo, o Corrida Anual do Sérgio Rocha, né, eu até brinquei, eu falei isso para ele, eu falei, cara, a única coisa que eu assisto no Corrida Anual é o Corrida Anual News, entendeu? Porque é algo que tem a ver com o que eu acompanho, com o que eu produzo também no Corredor Irônico, que é a questão de notícias de corrida, que é algo que a gente carece. E só pegando um gancho no que Lidiane falou de, putz, cara, fazer um programa de rádio na era moderna e andar para trás, na verdade, Lidia, eu acho que é necessário a gente ter esses movimentos, tanto que eu brinquei, que eu falei, cara, eu reativei um blog e tal, e eu sempre quis ter um blog, sempre quis. E a principal questão era, putz, cara, ninguém lê mais. Tipo, as pessoas querem ver uma imagem, querem ver uma foto. Então, para que você vai fazer? Então, também tem essa questão da praticidade, né? Tem que ser algo que não me demande tempo. Então, né, a ideia das postagens que eu vou fazer no blog vão ser coisas rápidas, né? Ou notícias do mundo da corrida que a gente não tem acesso em português, em que eu vou fazer uma tradução e vou publicar. Por exemplo, eu publiquei hoje um post, né, porque os quenianos são os melhores corredores, que é uma matéria sensacional que eu vi num site, em um blog italiano, né, em que aí eu peguei e fiz a tradução, né, consultei eles se tinha autorização para fazer tradução, dando os créditos e tal, os caras autorizaram, né, a gente se fala também pelo Instagram, eles têm um perfil, né, quem quiser ver é Atlete de Ziage, então aí eu peguei e postei lá. Então, mas eu acho que a gente tem que fazer essas coisas para garantir que tem uma galera que quer, entendeu? Eu acho que também a gente fica com isso, de ninguém faz, então eu não vou fazer, enquanto tem uma galera que, se a gente fizer, vai consumir. E o podcast é muito isso, né? Muitas pessoas hoje consomem podcast, indo para o trabalho, fazendo faxina em casa, enquanto lavam a pia, enquanto se arrumam para ir pro trabalho, e pensando no mundo da corrida enquanto estão treinando, né? Então, eu tenho um feedback de muitas pessoas que falam, putz, escutei o episódio de vocês com o Marcel do Mania da Corrida enquanto eu estava correndo, ou escutei o episódio com Verônica Hipólito quando ela entrou no podcast quando eu estava fazendo meu treino de 10 km. Então, para a gente da corrida, tem uma galera que agora, como o Austin falou, está começando a produzir, está começando a consumir podcast nos treinos, então tem sido um movimento legal. Eu ainda acho muito engraçado o tipo de comentário que o podcast gera, que ele é diferente das outras. O Instagram, tu vai passando, vai curtindo e ninguém diz, olha, eu vi. Mas no podcast as pessoas, no geral, elas dizem que me ouviram e quando estavam ouvindo, o que não é relevante. Eu não conto quando eu estou lendo o jornal. Eu nunca cheguei para alguém e fiz, estava lendo a Folha de São Paulo enquanto eu estava sentada na varanda. Mas algumas pessoas dizem, um dos nossos ouvintes assíduos e fã, que é Fernandes dos Loucos por Corrida, ele faz questão, estava lavando o prato e ouvindo o podcast de vocês. A dona Neuma, que é outra fã, também diz, estava fazendo a faxina e ouvindo o podcast. Ainda não me acostumei com o resto do comentário. Eu estava acostumada com ouvir o podcast e gostei. O ouvir quando eu estava varrendo a casa, ouvir quando eu estava dirigindo, ouvir quando eu estava correndo, é uma das novidades que o podcast trouxe para a vida da gente. Total. Mas aí a gente percebe o impacto que tem esse tipo de conteúdo, porque ele está diretamente ligado a ver com o que a pessoa está fazendo no momento, entendeu? Quando as pessoas pegam e falam, tipo, estava ouvindo o podcast enquanto, sei lá, eu lavava a pia, né? Indiretamente putz, cara, seu podcast me ajudou a lavar a pia, né? Seu podcast me ajudou a eu fazer o meu treino de 5K, de 10K, de 20K. Eu penso dessa forma também. O fato de você dizer que estava fazendo uma atividade maquinal enquanto você estava ouvindo o podcast, é dizer, estava querendo prestar atenção em vocês e aquilo estava chato demais. Então eu fui fazer aquilo e a 1 hora de programa me deixou mais legal. Eu penso assim, porque se a gente fosse comentar o que estava fazendo em toda a curtida do Instagram, talvez o dono do perfil não fosse gostar de saber que você estava sentado no vaso curtindo, né? Talvez não fosse legal, né? Real oficial. Mas e aí, Lidiane, a gente vai chegando às considerações finais. E você aí, que é uma jornalista nata, fotógrafa,
e também blogueira, meu velho, porque você tá ali no Melhor da Vida. A Joelson talvez não saiba, mas ela é blogueira mesmo no tempo que se escrevia blog, meu velho. Ela escreve muito bem. Na minha mente, não existia blogueiro sem blog. Eu vim me acostumar que todo mundo que faz um vídeo no YouTube é blogueiro há 2 anos atrás. Eu sempre gostei de escrever no blog e quem quiser ler, que leia. Acho essa ideia do blog de sou livre para escrever o que eu quero e você é livre para gostar ou não, eu sempre achei o máximo. E sempre vou defender blogueiros que nem Running e o Corredor Irônico, que fazem de temas que a gente precisa ouvir às vezes, mas não tem coragem de buscar informação ou não tem coragem de dizer com uma forma legal, com ironia. Eu acho que a ironia é uma linguagem maravilhosa, mas eu também acho que quando tem que ser sério, o Corredor Irônico é sério, o Running é sério quando a corrida não é legal. O Washington fala de verdade que não é, e acho que a função do blogueiro é essa, ela tem que dizer o que ela acha, as pessoas concordam com ela ou não, e é divertido ser blogueiro. Eu acho, né? Sei vocês. Obrigado, Joelson, foi demais. Assim, a gente tem uma admiração enorme por você, pelo teu conteúdo. E as considerações finais, meu velho. Pra quem não conhece o Joelson, é feito o cara lá que conhece o Joelson pelo Twitter. Apenas pelo Ironias da Corrida. Apresenta aí, Joelson. Onde encontrar o Joelson é um cara bem baixinho. Ele corre quase ninguém vê na corrida, de tão baixinho que ele é. Provavelmente as pessoas vão ter dificuldade se me encontrarem na corrida, né? Um cabra com quase 2 metros de altura correndo. Vai ser fácil se vocês encontrarem aí correndo pelas ruas de Recife, para quem mora aqui. Meu nome é Joelson Souza, do Instagram, @corredoirônico, né? Uma logozinha amarela com a logozinha lá com a chegada de Bolt. Quem não nos segue ainda no Instagram, nos sigam lá, acompanhem nossos memes, interajam, né? Falam, né? Conheci o Instagram Corredor Irônico a partir do podcast Papo Corrida, episódio 23. Cara, eu queria agradecer, Austin, de ter recebido esse convite, né? Você sabe que o Pair Run, eu também sou um fã, acompanho também o Pair Run. Eu acho que eu até te falei, se não te falei isso, né? Tô falando agora. Para quem não sabe, eu fiz a série de lives que a gente comentou aqui. O Washington foi uma das pessoas que eu fiz, né, entrar na live às 6h45. Ele já acordava cedo mesmo, eu fiz ele fazer a live comigo do trabalho dele, porque senão não ia dar tempo. E o PR Running, cara, cumpre um papel social importantíssimo. Eu acho que todo corredor de rua, né, de Pernambuco busca informação no PR Running. Eu lembro que você falando lá na live, né, que uma das suas preocupações com o PR Running era mostrar que, né, em Pernambuco tinha a corrida de rua para além de Recife, Caruaru, e realmente foi no PR Running que eu vi, putz, cara, né, na cidade, sei lá, Moreno, né, umas cidades de interior que a gente não dá nada e que tem um movimento organizado de corrida de rua, que faz provas bacanas, que vale a pena conhecer. Então foi um prazer imenso bater esse papo aqui e aprender um pouquinho com vocês também. Já que a gente começou com não gosto do termo blogueiro, que muita gente cita, eu acho que eu tenho que terminar assim. Somos blogueiros, sim. A gente produz conteúdo, sim. E é importante que a gente produza conteúdo e quem estiver ouvindo também queira produzir conteúdo. O jornalismo oficial, ele existe, mas ele não chega em todos os lugares, ou nem sempre fala sobre todos os temas que a gente precisa ouvir. Então, a produção de conteúdo, ela é atemporal, na maioria das vezes, ela está em lugares que a gente não consegue, que a mídia não consegue alcançar. Não dá para um jornal, por exemplo, produzir um podcast sobre todos os temas importantes por dia. Então, a gente produz conteúdo, a gente produz e escuta conteúdo por fora. E quem quiser ser blogueiro também, venha que tem espaço para todo mundo. É isso aí, meu velho. Ela sempre contundente no que fala, meu velho. Eu sei não, eu te amo, Lidiane. Obrigado. A gente vai chegando de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você sabe, meu velho, todas as quartas-feiras, sempre um cara legal, feito assim, Joelson, do Corredor Irônico, está conosco aqui,
sempre com um papo bacana. E você sabe, você encontra o podcast Papo Corrida em todos os agregadores de podcast disponíveis, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn. Meu velho, aplicativo é que não falta, meu velho. Se bobear, você encontra a gente até na radiola da tua avó, isso mesmo. A gente vai encerrando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau!